Estamos em uma vermuteria, provando um refrigerante. Não, né? Provando um bom vermute aqui em Lleida. Tradição também. Os espanhóis, de forma geral, gostam bastante. E aí eles tomam antes ou depois das refeições, ou seja, em qualquer hora do dia. Mas é uma coisa muito típica aqui em Lleida. Eles tomam isso assim à toa, algumas horas antes do jantar. A Catalunha é muito conhecida, como nós falamos aqui repetidas vezes, por conta principalmente de Barcelona. E pessoal, foi uma experiência muito interessante nesses dias que nós estivemos aqui, porque conversamos com muitas pessoas aqui da cidade que são conversadoras, no bom sentido. Elas gostam de um bom papo. Os turistas aqui, eles são raros essa época do ano, principalmente aqui durante esse verão quente. Então os turistas normalmente estão em Barcelona, estão nas praias, Costa Brava, aqui na região, ou nas ilhas e tal. Nós também puxamos aqui uma conversa aqui a colar, porque vimos que eles são muito abertos. Eu já estive em Barcelona há muito tempo atrás, mas essa aqui é a segunda cidade da Catalunha que eu visito fora Barcelona. Aqui eles sofreram muito durante a ditadura franquista, durante os anos de chumbo aqui na Espanha, em nome de uma unificação nacional muito forçada. Eles ficaram muito tempo reprimidos e depois cresceram muito economicamente. O turismo foi importante, áreas portuárias e tal. É uma das comunidades com inclinação mais forte para o centro-esquerda ou a esquerda. Isso trouxe sempre um local de bastante acolhimento para as pessoas de culturas diferentes, às vezes até maior do que em outras regiões da Espanha. E ainda assim, eles cresceram bastante e, lógico, também tem as suas diferenças e os seus problemas, porque muitas vezes se tratam de culturas completamente diferentes e que, caso não seja feita uma boa integração, as pessoas se separam e se dividem em guetos. Acontece aqui também, acontece em Barcelona, acontece em outras cidades da Catalunha, mas a forma geral, como eles pensam, inclusive politicamente, é uma questão de abertura. Como curiosidade, isso aqui é um dado político, não é uma propaganda, a Catalunha, em geral, tem uma inclinação aqui para o centro, esquerda e esquerda. Da queda dos militares no ano de 1979, o restabelecimento da República, apenas os partidos de esquerda é que ganham os pleitos aqui, como acontece com Barcelona também. Isso é uma característica aqui da região. Isso traz políticas públicas sociais sempre mais acentuadas, com os seus defeitos e as suas qualidades. Essa é a artéria principal aqui do centro histórico da cidade, onde tem muitos comércios, tem esse vai e vem legal de pessoas, bares, restaurantes, cafés, muita coisa legal. Lembrando, pessoal, que a cidade de Lleida, ela já foi uma cidade murada, fortificada. E aqui nós estamos bem em frente em um de seus acessos principais, olhem só. E ali ao fundo já tem em grande destaque uma homenagem a dois personagens que foram fundamentais mesmo da chegada dos romanos. Então era uma civilização pré-romana que dominava aqui toda essa área geográfica do que hoje nós conhecemos como Lleida. Lembrando que Lleida é o nome em catalão. Como as pessoas todas chamam aqui a cidade, que em castelhano, em espanhol, é chamada de Lérida. Mas a bem da verdade, eu acho que o Lleida se tornou popular até mesmo entre os espanhóis. O que acontece? Durante a ditadura de Franco, a comunidade autônoma hoje da Catalunha não podia usar os seus termos na sua língua catalã. Isso era proibido. Só a partir de 1979, quando os militares caíram fora do governo e a democracia se restabeleceu, é que o bilinguismo se tornou oficial aqui nessa comunidade autônoma. São várias comunidades com o seu idioma oficial, que aliás
Eu acho uma língua muito bonita, eu gosto de ler. Falar já é demais, mas quem sabe um dia, que eu acho legal. Mas eu entendo bem ali a compreensão da escrita. Muitas palavras se assemelham ao nosso português. Um pouco de criatividade ali, atenção, a gente consegue ler e entender em parte ali, né, do que se trata. Eu acho que é perfeitamente possível. Nos digam aí nos comentários se você também acha que entende catalão igual eu. São muitos os museus aqui na cidade, dos mais variados tipos, que contam a história da cidade, outros que retratam determinado tipo de colocação artística e também a arte contemporânea. Com o tempo que nós tivemos aqui na cidade, tivemos que fazer algumas escolhas. Nós viemos aqui nesse museu, o Museu Moreira, homenagem a um artista local, e aqui foi muito interessante para ver uma realidade arquitetônica muito legal, assim, muito viva. Afinal, aqui era um antigo cassino, e no ano de 2007 o museu se mudou para cá e transformou esse espaço em um local incrível, destinado às exposições não apenas dos artistas locais, como aqui da Catalunha. Mas vale a pena se dizer que essa instituição museal vem do começo do século XX, quando os artistas se organizaram para a criação desse espaço e aqui a arte efervescia. Depois da Guerra Civil Espanhola e com a ditadura militar ferrenha que a Espanha passou aqui, esse espaço museal e tantos outros no país ficaram completamente estagnados. Não houve produção cultural, não houve produção artística, nada. Isso que ocorre quando a gente entrega os países nas mãos dos fascistas, e vamos continuar repetindo ad eternum, porque essa gente passa longe. E aqui é um registro muito importante do papel da arte em um contexto histórico, mas principalmente contemporâneo. Qualquer tipo de arte, nós visualizamos ali o passado e o futuro que queremos construir. Apenas isso. Aqui nessas artes de carvão sobre o papel são retratadas as classes trabalhadoras aqui de Barcelona, cada uma em uma função, suas reivindicações e tal, que mostra uma realidade ali do começo do século XX. Do que se trata basicamente aqui esse espaço museal fantástico, um local muito bonito, com muitas obras de artistas aqui da Catalunha, mas também de outros locais da Espanha, artistas de Sevilha, que retratam também realidades lá da nossa Andalucia e tantos outros locais. É um espaço muito rico, são 3 andares de obras expositivas. Quando estivemos aqui, pagamos o preço de 2,50 € por pessoa. Quando falamos em arte aqui na Catalunha, inevitavelmente a conversa gira em torno do modernismo catalão, que é uma corrente que se difundiu em todo o mundo, cada um com a sua característica. É uma arte que nasce em um ambiente urbano, portanto não poderia deixar de nascer uma cidade grandiosa e fabulosa como Barcelona, onde todas as esferas sociais são retratadas, mas não apenas a pintura. É um movimento que engloba todas as artes, arquitetura, literatura, música, pintura, de forma a retratar o ser humano como um todo. Com isso resultou em obras belíssimas, né, que nós vemos de forma pictorial, né, como as artes visuais, mas também na arquitetura única, né, da cidade de Barcelona, e que acaba reverberando aqui por toda a Espanha também, com edifícios belíssimos.
comum na urbanização espanhola, e aqui na Catalunha a gente pode observar bastante, são os blocos populares e também os edifícios residenciais destinados a uma classe média alta. Isso acaba se juntando em vários desses bairros. Isso faz parte das políticas públicas aqui da Catalunha, onde a cidade é governada por juntas ligadas à esquerda desde o fim da ditadura franquista. Então são mais de 40 anos que os partidos comunistas, socialistas governam aqui na cidade. Então essa política pública residencial, para mim, é uma coisa interessantíssima, acaba agregando muito mais do que separando. Lógico que isso não é comum em todos os locais, mas aqui na cidade me parece que isso vem sendo muito bem feito. Então todos têm acesso às mesmas coisas. Então as praças, os supermercados, eles têm que equalizar os valores, são públicos diferentes que consomem ali. Então eu acho isso muito positivo. É a massa, que pode ser salgada ou doce, essa massa. Mecap era o que se recolhia numa época de estação. São verduras da estação. E essa é a primeira vez que nós vamos provar essa iguaria típica aqui da Catalunha. E essa aqui é típica aqui de Lleida. E se come assim mesmo, né? Com as mãos e fria. Lembra uma pizzinha, né? Mas é diferente. Na minha opinião, acompanha muito bem uma cerveja. Bom! Pra como ela é fininha. Olha só, gente. Essa é tradicional. Lembrando que a coca normalmente é grande assim. E você pode pedir um pedaço que você quiser. Um quarto, metade. Pedimos essa aqui de verdura com pimentões e berinjelas. Tá deliciosa. Essa aqui é mais uma das cidades europeias que incentivam a leitura. Esse livro aqui eu ganhei, aqui da cidade de Lleida, abrindo ali a biblioteca de rua, né? Que a gente pode escolher um livro. História do Ocidente, contada com simplicidade. Interessante aqui as informações históricas que se avizinham aqui a colar. E aqui falando da catedral da cidade, ela foi incendiada durante a Guerra Civil com intenções de derrubar a igreja, provocar o caos. Isso foi muito forte e durante a época dos militares, a época de Franco, eles foram restaurando algo que eles foram destruindo, também com trabalhos forçados de presos políticos, etc e tal. O próprio Franco esteve aqui na reinauguração. O fato é que eles não passam pano em nada, nada aqui é colocado de forma sutil, assim, assado, para ficar bem com tudo e com todos. Eles falam mesmo que os estragos durante a época franquista foram muitos aqui na Catalunha, por várias e várias cidades. O resultado é que eles não querem nenhum tipo de partido político que queira dominar as pessoas através do uso da força ou qualquer outra coisa bizarra do tipo. Falamos para vocês sobre alguns museus que foram completamente parados durante décadas, sem nenhuma produção artística, ou então ocorria algo ligado ao governo. Nenhuma arte deve ser ligada a nenhum tipo de governo, exatamente como a liberdade de escolha. Eu acho interessante que eles batem na tecla, eles mostram isso. O que nós fazemos aqui também no nosso canal é mostrar para vocês: existe a democracia e existe o reacionarismo. E aqui o reacionarismo passa muito, muito distante e vai passar. Só que os reacionários assistem ao nosso canal porque eles não conseguem produzir nada que possa fazer as pessoas pensarem. O reacionarismo, ele é improdutivo, é uma coisa horrenda. Então convido aos reacionários para que eles continuem assistindo os nossos conteúdos. Mas pensem no que vocês consomem e por que vocês não produzem. Ou porque a produção de vocês é tão ruim. Qualquer produção artística, qualquer produção literária, cinematográfica, documental, a produção reacionária normalmente é muito, muito ruim.